Daniel capítulo 3, versículo de número 8. Quantos encontraram, digam amém. Acompanhe junto comigo a leitura da palavra de Deus, que diz assim: Neste momento, alguns dos conselheiros e astrólogos se aproximaram do rei Nabucodonosor e denunciaram os judeus, alegando: Ó rei, vive eternamente. Tu declaraste que todo homem que ouvisse o aviso emitido pelo som da corneta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da flauta dupla e de vários musicais executadas por muitos instrumentos, todos tocando juntos, deveria imediatamente prostrar-se em terra e adorar a grande estátua de ouro. E qualquer pessoa que não se prostrasse e adorasse seria lançado numa fornalha de fogo ardente. Contudo, alguns homens judeus que tu nomeastes para zelar pelos negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não fizeram caso de ti nem das tuas ordens, ó rei, não cultuaram os teus deuses, tampouco adoraram a imagem de ouro que tu ergueste. Assim que ouviu esta declaração, Nabucodonosor encolarizou-se terrivelmente e mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E rapidamente estes homens foram trazidos à presença do rei. E Nabucodonosor lhes questionou, dizendo: Ó Sadraque, Mesaque e Abednego, é mesmo verdade que não cultuais a meus deuses e nem adorais a estátuas de ouro que edifiquei? Pois de agora em diante ficai atentos quando ouvirdes o som da corneta, da flauta, da harpa, da citara, do saltério, da flauta dupla e de todos os demais instrumentos entoando suas músicas. Melhor será imediatamente que vos prostreis e adoreis a estátua que fiz. Daí, pois, ouvindos a advertência, pois será bem melhor, se não prestardes o vosso culto à imagem de ouro, sereis atirados sumariamente numa fornalha em chamas. E vos indago: que Deus poderá livrar-vos das minhas mãos? Então Sadraque, Mesaque e Abednego responderam-lhe ao rei: Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos condenados, pois isso lançando na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus, a quem cultuamos, pode livrar-nos, e Ele nos livrará das tuas mãos, ó majestade. Contudo, se não nos livrar, fique sabendo, ó rei, que não cultuaremos os teus deuses, tampouco adoraremos a estátua que erguestes. Louvado seja o nome do Senhor. Feche os teus olhos e curva a vossa cabeça. Querido Deus, nesta noite nós queremos te agradecer por esta palavra. Senhor, fala conosco, Senhor, por intermédio desses textos sagrados, que possamos ser alimentados, Senhor, na nossa alma e ser cheios, Senhor, do teu Espírito Santo, ó Deus, para que nós possamos nos tornar verdadeiros discípulos de Cristo Jesus. É o que nós te pedimos nesta noite, com fé nós te pedimos e com fé nós te agradecemos. Amém. Diante desse texto pela qual eu li, muitos dos irmãos já devem ter ouvido falar a história desses três jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, que os seus nomes reais seriam Misael, Ananias e Azarias. Nabucodonosor havia colocado esses nomes pagãos, pois era o nome dos seus deuses pela qual ele servia. Contudo, antes de entrar diante desse texto, dessa história, quero vos frisar a respeito da história de Nabucodonosor. Quando olhamos para o contexto histórico, nós vamos perceber que Nabucodonosor era o segundo. Nabucodonosor II era filho de um imperador chamado Nabopolassar. Durante o seu reinado e durante o reinado de seu pai, você vai observar que Nabucodonosor então se torna herdeiro da Babilônia. Seu pai, Nabopolassar, ele foi o fundador do segundo império babilônico, que era chamado o Império dos Caldeus. Antes de começar a reinar,
Nabucodonosor, ele foi comandante do exército da Babilônia, que lutou contra os assírios e os derrotou no norte da Assíria em 606 a.C. Em 607 a.C., Nabucodonosor II, ele já havia derrotado o faraó Neco II e seu exército egípcio em Carquimes e Amatá, aonde vai ser relatado a história que fala sobre a morte de Josias, lá em 2 Reis, no capítulo 23, versículo 29, e 2 Crônicas, capítulo 35, versículo de número 20. Ao desenrolar dessa história, então, Nabucodonosor, ele começa as suas conquistas, e Nabucodonosor conquista a totalidade de Ati, que seria a Síria e a Palestina, conforme é relatado na história de crônica babilônica, pela qual até um historiador e escritor chamado Flávio Joséfo, ele vai prestar em seus comentários. Mas no texto sagrado, quando a gente olha em Jeremias capítulo 36, versículo de número 1, você vai ver esse relato que Jeremias vai falar. Então Nabucodonosor, ele estava tão ocupado com as suas conquistas que seu pai, ele morre. Quando seu pai morre, ele volta para a Babilônia a fim de se tornar o rei, a fim de ser coroado. Nabucodonosor, ele é coroado, então, pela qual acontece em 6 de setembro de 605 a.C. Já em 604 a.C., você vai ver que Nabucodonosor, ele recebe então atributos da Síria, de Damasco, dos reis de Damasco, de Tiro e também de Sidom. É aqui nesse contexto histórico que entra o rei Joaquim, rei de Judá. Foi então Joaquim, rei de Judá, vassalo de Nabucodonosor por 3 anos, descrito em 2 Reis, no capítulo de número 24, a partir do versículo 1. Em 601 a.C., você vai ver que no contexto histórico, os babilônicos então sofrem uma derrota durante uma guerra contra os egípcios. Eles não sofreram uma derrota total, mas sim uma derrota parcial. Foi tão tal que Joaquim, ele pensou que eles já havia totalmente sido derrotado, então ele presta a sua lealdade ao Egito. Porém, quando ele faz essa atitude, nós percebemos que no contexto histórico havia ali também Jeremias havia discernido pelas profecias, e ele sabia que a atitude de Joaquim trazeria uma terrível catástrofe para a região pela qual eles viviam. Em Jeremias, no capítulo 27, a partir do versículo 9 até o versículo 11, vai falar a respeito dessa história. Porém, quando Jeremias profetiza e alerta este povo, eles então começam a acusar Jeremias de traidor, e eles aprisionam Jeremias por ele favorecer a Babilônia, apesar de que Jeremias estava alertando a eles. Já em 597 a.C., Nabucodonosor, ele vai sitiar Judá, e então ele começa a se vingar de Joaquim. Ele cerca Jerusalém. Em 3 meses, finalmente a cidade ela cai em 16 de março de 597 a.C. E Nabucodonosor derrota Joaquim, derrota a cidade e todos que ali estavam. E ele então nomeia homens da família de Judá para reinar em seu nome, pela qual Matanias, Zedequias foram então governadores de Judá. Mas durante esse contexto histórico, perceba que todos os despojos da cidade, todos os reféns também foram levados. Está lá registrado em 2 Reis, no capítulo 24, versículo de número 10, versículo de número 17. Perceba que durante
essa guerra, Nabucodonosor leva cerca de 10.000 judeus que foram levados cativos para a Babilônia. No contexto histórico, dentre esses 10.000 estava entre eles o profeta Ezequiel, o profeta Daniel, o profeta Ananias, o profeta Misael e também Azarias, que outra hora esses três jovens, Ananias, Misael e Azarias, seriam chamados de Sadraque, Mesaque e Abednego pelo próprio Nabucodonosor. Ergue então uma majestosa, e a grande Babilônia se ergue por Nabucodonosor. É a maior e a mais soberba cidade do mundo do contexto histórico. O Império Babilônico então, ele começa a crescer e montar as suas fronteiras, dominando diversas nações. Toda a terra está sob o domínio arrogante e truculento desse império. Nabucodonosor, ele era um homem embriagado pelo poder. Ele estava cego pela sua própria glória. Ele tinha levantado uma glória sobre si. Ele achava que ninguém poderia derrotá-lo. É então que ele tem uma atitude de erguer estátuas para que as pessoas pudessem o adorar. E então ele faz um decreto que as pessoas adorem a estátua e adore também os deuses que ele vai erguendo. Então a vontade do rei era absoluta naquela época. Ninguém podia recusar ou desobedecer às suas ordens. Ele era um homem mau, ele era um homem truculento, ele era um homem sanguinário, e ele pretendia seguir com este decreto. Ele pretendia seguir com a sua arrogância. O poder dos tiranos e dos despojos poderosos sempre encontra os seus limites em pessoas fiéis a Deus. Quando essas pessoas arrogantes se encontram com alguém que é fiel a Deus, sempre vai se deparar com Deus, o Todo-Poderoso, porque Ele é dono do céu, Ele é dono da terra, Ele é dono da prata, Ele é dono do ouro, Ele é dono das pedras preciosas, do jaspe, jasmim, hermina, de safira. Tudo está no controle de Deus. Foi aí então que Nabucodonosor não sabia que Ananias, Misael e Azarias serviam um Deus Todo-Poderoso. Mas aí no desenrolar da história ele vai perceber que Deus é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A verdade é que ela é inegociável para o rei. Para ele, todos deveriam adorá-lo. Mas diante desse texto nós podemos pegar algumas palavras para que possamos apontar e colocar em nossas vidas. Perceba que a partir do versículo de número 12, eles foram fiéis a Deus. A fidelidade, ela é uma questão inegociável. Nós devemos aprender com esses jovens que a fidelidade, ela é uma questão inegociável em nossas vidas. Esses jovens hebreus, esses jovens judeus entenderam que para agradar a Deus é mais importante do que preservar as suas próprias vidas. Pela qual eu li, perceba que eles foram chamados diante do rei. Eles não tiveram nenhuma dificuldade para apresentar a sua fé. Eles não estavam ali por causa dos milagres que Deus fazia, o que Deus poderia dar para eles. Não. O principal ensino aqui deste capítulo é que adiante das adversidades, Deus estava com eles. Eles não queriam rejeitar a Deus. Eles adoravam a Deus com todas as suas forças, com todos os seus pensamentos, de todo o seu coração. Nada poderiam fazer rejeitar a Deus. Eles estavam com um sentimento tão apegado a Deus.
que simplesmente uma ameaça de morte não poderia pará-los. Hoje, no tempo em que nós vivemos, muitos jovens se deparam com coisas mortíferas espirituais que matam a nossa alma, que matam a nossa espiritualidade, mas não conseguem resisti-la. Disse também Jesus em uma parábola sobre a semente que é lançada à beira do caminho. Umas caem à beira de espinho, outras em pedregais, outra à beira do caminho e aves pegam e comem. Essas são sementes e parábolas que significam palavra que cai em nossos corações. Existem muitas pessoas que têm solos onde tem rochedo, solos que têm espinhos, solos pela qual as aves vêm comer na beira do caminho. O que você quer dizer, pregador? Que diante das dificuldades, das adversidades, dos problemas, das coisas que o mundo oferece, muitos se sentem pressionados e atraídos por essas coisas, mas o que Deus tem para nós vai gerar crescimento, vai gerar granjeamento, vai gerar força, vai gerar alegria espiritual e vai gerar vida eterna. Então eles estavam dispostos a entregar a sua vida por amor a Deus, ainda que isso significa morrer de uma morte horrível. É transigir. Aqui seria não uma palavra do vocábulo deles, mas o pecado, ele continua sendo pecado. E eles não cometeram este erro de adorar outros deuses, de se apegar a outros ídolos. Tampouco eles viram como produto pela qual eles estavam associados no meio do cristianismo, no meio pela qual eles adoravam a Deus. Eles estavam cercados de pessoas conformistas. Eles estavam associados de pessoas que estavam confortáveis, pela qual eles estavam vivendo. Mas eles tinham coragem para ser diferente. A fidelidade deles era um negócio com Deus. A fidelidade deles com Deus poderia levá-los para a fornalha, poderia levá-los para a cova dos leões, mas Deus, que é poderoso, além de estar na cova dos leões, além de estar na fornalha de fogo ardente, Deus dá vida e vida com abundância. Muitas vezes, irmãos, a fidelidade a Deus pode nos levar a ser rejeitados. Muitas das vezes, irmãos, a fidelidade a Deus pode fazer com que nós sejamos despedidos de um emprego pela qual nós gostamos. Muitas das vezes nós podemos ser rejeitados na escola porque nós somos fiéis a Deus. Muitas das vezes nós somos até mesmo mal compreendidos em nossas famílias porque somos fiéis a Deus. A juventude hoje em dia, o que ela mais quer é se encontrar no meio social pela qual ela é aceita. Mas para que ela possa fazer isso, ela precisa fazer o que os outros fazem. Daniel fez diferente. Sadraque, Mesaque e Abednego fez diferente. Ezequiel fez diferente. Josué fez diferente. Não é diferente de nós para eles. Nós também devemos ser diferente. Nós não precisamos fazer o que eles fazem para ser aceitos. Nós somos fiéis a Deus. Nós temos a graça de Deus. Nós temos a presença do Espírito de Deus em nossa vida. Nosso compromisso não é com a terra. Nosso compromisso não é com o sucesso. Nosso compromisso é com a fidelidade com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Há muitas pessoas hoje na terra que conseguem ter sucesso, vendendo as suas próprias consciências, transigindo com valores absolutos. Mas porém esses moços eles não estavam conformados igual a essas outras pessoas que adoraram a esses deuses estranhos. Eles decidiram ser diferentes.
Muitos jovens hoje, crentes, são tentados a ceder ao pecado. Jovens cristãos são incitados a se embriagarem com seus amigos. Jovens cristãos, eles são tentados a perder a sua virgindade. Jovens cristãos, eles são tentados a assistir filmes indecentes. Eles são tentados a se conformarem com ídolos deste mundo e não serem ridicularizados no tempo presente. Irmão, deixa eu te dizer uma verdade. Quem é fiel a Deus, ele vai ser visto ridículo. Quem é fiel a Deus, ele vai ser desprezado. Quem é fiel a Deus, ele é ridicularizado pelos demais. Porque Paulo disse que quem é espiritual discerne os espirituais, mas quem é carnal discerne o que é as carnais. Mas aqueles que são espirituais, diz a Bíblia Sagrada, estes são filhos de Deus. É melhor ser chamado filho de Deus, ser desprezado pelos demais, ser ridicularizado pelo mundo, do que ser amigo de Deus, do que ser amigo do mundo e ser inimigo de Deus. É melhor estar distante do mundo e estar próximo de Deus, do que estar afastado de Deus e afastado da eternidade, porque o que Deus tem para nós é eterno. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Uma segunda lição pela qual nós podemos observar que muitas das vezes Deus não nos livra dos problemas, mas nos problemas. Perceba que eles estavam diante de uma situação adversa. Deus não livrou os seus servos da provação, mas preservou-os dentro da provação. Ele não impediu que os seus servos fossem atacados. Ele não impediu que os seus servos fossem ridicularizados, fossem mal falados, fossem apontados os dedos. Não, ele não impediu, mas ele impediu que o fogo não destruísse, o livrou da morte. Sabemos que todas as coisas, diz a Bíblia Sagrada, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O Senhor está acima de tudo e nada pode transtornar os seus planos, nada pode abalar os seus planos. A questão é que a vida cristã, ela não é uma colônia de férias. A vida cristã, ela é uma vida pela qual nós andamos com Deus, vivemos com Deus, falamos como Deus, devemos seguir o seu exemplo. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas das vezes Deus não nos livra dos problemas, mas nos problemas. Quando passamos pelas águas, Ele está conosco. Quando atravessamos os rios, Ele está conosco. Quando entramos dentro da fornalha, Ele entrará conosco também. Deus não nos priva dos problemas, mas Ele vai nos livrar das provações. Você pode até entrar na fornalha, você pode até atravessar os rios, pode até estar dentro do mar. Deus vai te livrar da morte, Deus vai te livrar dos problemas, mas é necessário passar pelo processo para que você entenda o que Deus tem para você. É aí, irmão, que nós devemos ser fiéis a Deus, porque aqui esses 3 jovens foram fiéis a Deus, não simplesmente pelo que ele faz, mas pelo que ele é. Aqueles jovens serviram a Deus não por benefícios próprios que Deus poderia dar a eles. A religião para eles não era um negócio lucrativo também não. Eles serviam a Deus por causa do caráter de Deus, que é santo. A vida deles ali não girava em torno do bel prazer que eles tinham, não. Porque eles foram chamados para viver no meio dos príncipes. Perceba que Nabucodonosor chama eles, e eles vivem no meio de um rei, no meio de um governador ruim, porém com bons benefícios. Deus vai te colocar em um lugar, em um ambiente bom, mas também vai te provar para ver se você é fiel a Deus.
É aí que o seu caráter vai ser forjado. É aí que as suas armaduras serão forjadas. É aí que você vai saber se você está preparado mesmo, se você está verdadeiramente servindo a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Perceba que Nabucodonosor, já vou encerrar, Nabucodonosor, ele tenta intimidar eles, dizendo que Deus nenhum poderia livrar das mãos deles, lá no versículo de número 15. Mas eles não precisavam defender a reputação de Deus, como diz a fala deles no versículo 16 e versículo de número 17. Qual foi o princípio que eles fizeram? Eles honraram a Deus, não porque Deus poderia dar algo a dele, não, mas porque Deus é santo. Eles decidiram ser fiel a Deus. E a Bíblia diz que o resultado é que eles foram jogados na fornalha de fogo ardente. Eles não foram queimados. Porém, os soldados que Nabucodonosor disse para eles: vai, lança eles na fornalha, aquece a fornalha 7 vezes mais. A Bíblia diz que quando eles lançaram, que se aproximaram, a Bíblia diz que os soldados morreram queimados. Mas aqueles que foram fiel a Deus entraram na fornalha sem um machucado, sem uma queimadura, sem um cheiro de fumaça em suas vestes. Aqueles que servem a Deus podem não ter o privilégio do mundo, mas eles terão o privilégio de andar com o quarto homem na fornalha. Mas eles terão o privilégio de ter uma experiência com Deus. Mas para isso é preciso se prontificar para se honrar a Deus diante da circunstância. E as circunstâncias são renunciar o meu eu, renunciar o mundo, deixar as minhas vontades e seguir a vontade de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quando todos os recursos da terra acabarem, encontraremos socorro no quarto homem da fornalha. O livramento no fogo, na fornalha, era uma estratégia de Deus, para mostrar que Ele era o Senhor. Devemos ser fiéis a Deus, devemos andar com Deus, devemos ter um encontro com Deus na fornalha. Só temos duas escolhas: ou ficamos do lado de fora da fornalha com Nabucodonosor, ou entramos na fornalha com o quarto homem. Não existe meio termo. Mas o lugar de calor ali irresistível, pela qual eles estavam também, um lugar de comunhão intensa com o Senhor. Deus nos chama para termos comunhão com Ele diante das adversidades. Eu quero te fazer uma pergunta nesta noite, para refletir. Em qual fornalha você está hoje? São os problemas financeiros? São os problemas espirituais? São os problemas sentimentais? São os problemas familiares? Qual é a fornalha que você está hoje? Fique de pé. Muitos homens de Deus já entraram na fornalha com o Senhor. Muitos homens de Deus tiveram experiência com Ele. Abraão teve experiência no Moriá, Jacó no Val de Jaboque, José na prisão, Jó no monturo, Davi no deserto, Daniel na cova dos leões, João, ele foi despojado na ilha de Pátimo para ser esquecido, mas Jesus desceu lá e fez ele escrever um livro profético, pela qual eu estaria nos alertando: em breve o rei voltará. Todos tiveram uma experiência espiritual com ele, todos tiveram um encontro com o Senhor. Todos nós devemos também se encontrar com ele. Deus nos chama, jovens, para termos um encontro espiritual com Ele. Feche os teus olhos neste momento.